E aí, galera do terceiro, tudo certo? Hoje vamos dar continuidade no assunto, né? Na aula anterior a gente concluiu lá a parte de circuito, com leis de Ohm, com resistores. Hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai agora para o tópico de geradores elétricos, né? Mas antes vamos só resolver aquela questãozinha que foi passada para casa, né? Bora lá? Bora lá, meus amigos. Exercício da página 501, questão 17 diz: no trecho de um circuito a seguir, os pontos A e B não estão conectados entre si. Beleza. Nem a qualquer outra parte do circuito. Assim, a intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro ideal é. Quer saber qual é a corrente que vai passar aqui, né? Simples. Olha só. Primeiramente, que você pode ver que a gente tem voltagens diferentes, né? Ó. Aqui a gente tem 6 volts e aqui a gente tem 0 volts. O que significa isso? Significa que a gente tem uma diferença de potencial, certo? Diferença de potencial. Diferença vem de subtração, né? Geralmente, sei lá, se esse aqui é 200 volts, outro 100 volts, aí você tem 100 volts no total, né? 200 menos 100. Nesse caso, para esse sistema, nós vamos ter o que? Vamos ter 6 volts, certo? A diferença de potencial. E a gente precisa saber a corrente elétrica, ou seja, a gente precisa aplicar a formulazinha tradicional, precisamos conhecer o R aqui, né? Para a gente saber o I, a gente precisa conhecer o R. E quem é esse R? É o R equivalente. E aí, muito importante é o que, galera? Ó, se aqui tem um maior potencial elétrico, significa que a energia sai daqui, certo? Imagina que a corrente vai sair. Ela vai se dividir? Teoricamente, ela se dividiria no nó, né? Mas ela vindo para cá, o que acontece? Ó? Não dá em nada. Ela passa por esse resistor aqui, vai-se embora e acabou o sistema. Passou pelo amperímetro? Passou não. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descartar esse cara aqui, ó. Que a corrente vai vir para cá. E aqui sim ela vai se dividir, ó. Ou seja, esses dois aqui estão em paralelo. Juntamente com esse aqui que está em série. Aí nós vamos ter a amperagem aqui, ó. Tá? Vamos descobrir logo esse R. Esse R vai ser o 4. Importante o K aqui, ó. Mas a gente deixa para usar só quando a gente for obter nossa resposta, tá bom? E aí, 4 vai somar com esses dois que estão em paralelo. São iguais, o que eu faço? É o valor dividido pela quantidade de resistores. Ou então o produto pela soma, dá na mesma, né? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2, 4 sobre 4, que dá 1, né? Ó, mesmo 1 que dá aqui, tá? 4 mais 1, então o resistor aqui dá 5 kΩ, ou seja, 5.000 ohms. E aí vamos calcular a corrente elétrica. A corrente vai ser U dividido por R, né? Então U é 6. 6 dividido por 5.000, galera, viu? 5 vezes K, 5 vezes 10 elevado a mais 3, positivo. Aí 6 dividido por 5 dá 1,2. 1,2 é? É. 1,2. E aqui sobra, ó, vai negativo. Tá bom? Aí, ó. Amperes. Ok? Aqui é a corrente elétrica, né? Ó. Mas aí a corrente elétrica, você pode colocar esse 10 a menos 3 como sendo miliamperes. Ok?
Mas tem um pequeno problema aqui, ó. Essa aqui é a corrente total do sistema, tá? Ou seja, a corrente que sai daqui, ó. Que é esse 1,2 miliamperes. Nem sempre é só calcular, galera, e pronto, já encontrei meu valor. Aqui o que acontece? Ele não chega em paralelo, se divide igualmente a corrente. Ou seja, divide igualmente duas vezes. Tá? 0,6 miliamperes para cá e para cá. Então, significa que isso aqui vai ser a leitura do amperímetro, 0,6 miliamperes. Beleza? Show. Pronto, gente. Agora vamos para o nosso próximo tópico, né? Vamos falar agora de gerador elétrico. De gerador, galera. Tudo aquilo que vai gerar energia é chamado de gerador, certo? Uma bateria, uma pilha. Pilha é o que a gente mais vê, né? Então o que acontece? O gerador ele também possui, né, polos positivos e polos negativos. Ele possui uma diferença de potencial, certo? Já falei sobre alguns conceitos de gerador ao decorrer dessas aulas de uma forma mais simples, né? De uma forma mais intuitiva, tá? Então o que a gente tem? O que a gente vai ter? A gente vai ter um gerador. O gerador é que faz existir a energia, certo? Como é que ele faz existir a energia? Através de uma coisinha que a gente já conhece, ó. Essa letrinha ela é utilizada, é o epsilon, não lembro bem. Uma letra de Euler lá. Não lembro qual é o nome dela. Letrinha grega, parece um E. Essa aqui, o gerador é responsável por isso aqui, ó. Força eletromotriz. Já falei isso já. Disse que era a voltagem, né? Voltagem é justamente uma diferença de potencial. Força eletromotriz, a força que faz o elétron se movimentar. O gerador ele é responsável por isso, galera. E aí existem vários tipos de gerador, né? Qualquer um que você imaginar que gera energia para algum aparelho eletrônico é chamado de gerador. Beleza? E aí ele possui esse Ezinho aqui, ó. Tá bom? Energia é produzida através, por exemplo, de energia cinética, certo? Através de um catavento, através de energia potencial lá nas hidroelétricas, e aí elas passam por um gerador. O que esse gerador faz? Manda energia para nossa casa. Só que, como a gente sabe, nenhum sistema é perfeito, né? Então significa que ao decorrer da passagem de energia de um gerador, nós vamos ter o que? Uma energia dissipada. Certo? E aí a gente vai ter uma energia que a gente vai utilizar. A gente vai ter uma energia utilizada. Beleza? Muito importante isso aqui. Onde é que se dissipa? Nos resistores, através do efeito Joule. Tá ok? E aí a gente utiliza uma parte dessa energia que é gerada e uma parte é dissipada, né, pelos resistores. Tá ok? Beleza. A representação de um gerador, por exemplo, uma pilha, né? Tem uma pilha aqui, positivo, né? Onde tem a pontinha, e negativo. Isso é um gerador, isso é uma pilha, né? Aqui como é que ele vai aparecer graficamente.
Graficamente ele vai aparecer dessa forma assim, ó. Isso aqui é a representação gráfica de um gerador elétrico, galera. Representação gráfica de um gerador elétrico. No próprio gerador já possui uma resistência. É chamado de resistência interna isso aqui, ó. Não é à toa que se você pegar uma bateria, você conecta uma bateria no celular, ou no notebook, ou a fonte do computador, geralmente ela fica quente, né? Por que ela fica quente? Por causa do efeito Joule, porque possui uma resistência interna dentro desse gerador de energia. Polo positivo e polo negativo, representado pelas barrinhas, ó. A barra maior é positiva, a barra menor é negativa. E o que faz os elétrons se movimentarem é a força eletromotriz que existe dentro do gerador, certo? E tem uma coisa que é chamado de gerador real e gerador ideal. Certo? O que é um gerador? Olha aí, gerador ideal. O que seria um gerador ideal, galera? Seria um gerador que não perdesse energia, ou seja, a resistência dele igual a zero. Isso não existe na prática, por isso que o outro é chamado de resistor real, porque todas as resistências são diferentes de zero. Mas se por acaso você pegar uma questão que ele fala que o gerador é ideal, significa que ele não vai dissipar energia interna, ó, porque não tem resistência, certo? Ah, é uma coisa muito interessante, ó. Esse Ezinho, a força eletromotriz, ele gera uma energia. E essa energia que a gente utiliza é a voltagem que chega na nossa casa, ó. É o Uzinho, viu? Muito importante isso aqui, ó. O que a gente vai utilizar é o U. O que sai lá do gerador, na essência da energia, é esse Ezinho da força eletromotriz. E um pouco da energia se dissipa no resistor. Tá bom? Bem, quando se fala de energia, nós falamos muito sobre potência, né? E aí, nas potências, a gente vai ter agora várias potências, né? Por exemplo, a gente vai ter a PG, que é a potência do gerador. Como é que era a potência lá que a gente via, galera? Só fazendo aqui um parênteses aqui, ó, um colchetes, né? Não era essa aqui? O que é isso? U vezes I, corrente elétrica, e o U é o que? É a diferença de potencial, é a voltagem, não é? Aqui na potência do gerador vai ser como? Ao invés de U vai ser E, que é a mesma voltagem, que é a força eletromotriz. Beleza? E vezes I. Potência do gerador. A potência utilizada, U vezes I. Permanece a mesma coisa. Tá? E a potência dissipada, R vezes I ao quadrado. Beleza? Eu falei bem isso aqui nos exercícios, não foi? Pronto, beleza. Por que eu tô falando isso aqui? Porque daqui sai a fórmula da como é, fórmula geral, ou equação característica, lembrei o nome, equação característica do gerador elétrico, certo? Aqui nós temos o gerador, aqui nós temos a utilizada, taxa útil, e aqui nós temos a dissipada. Pronto. E aí a gente vai encontrar a equação característica justamente fazendo isso. Ó. Olha o desenho. O gerador, ele faz você utilizar energia, mas um pouco dessa energia se dissipa. Ou seja, o que a gente pode dizer aqui? Que a potência do gerador ela é igual à potência utilizada mais
a potência dissipada. Beleza? E aí, o que a gente faz? A gente substitui aqui os valores, ó. E vezes I igual a U vezes I mais R vezes I ao quadrado. Certo? Aqui tem um I comum em todos, né, galera? Vou fazer assim, vou passar esse cara lá pro outro lado ali da equação. Não, vou deixar assim mesmo. Ó, vou isolar aqui o I, ou seja, vou colocar ele em evidência. Ou, melhor, já tem em todos, vou só fazer assim, ó, divide tudo por I. Vou ficar com E igual a U mais R vezes I. E aí a equação característica do gerador é o isolar esse U aqui, certo? Então vou passar esse RI pro outro lado. Aí vai ficar como? Vai ficar E menos R vezes I igual a U, certo? E aí, ó, eu tenho a minha equação característica. U é igual a E menos R vezes I. Equação característica. Equação característica. Muito importante dizer que a força eletromotriz sempre vai ser maior do que a diferença de potencial elétrico. Por quê? Porque o E é sempre maior, é o que vai gerar toda a energia. E o U é o que a gente vai utilizar, mas depois de já ter perdido alguma coisa. Então, esse Ezinho aqui, ele é sempre maior do que o U, ok? Pronto, vamos de exemplo, né, galera? É muito importante exemplificar, né? Coisa nova. Então, vamos ver lá como é que vai funcionar aqui. Bem, eu simplesmente coloquei o sistema aqui, né? Não coloquei nem nada que é para descobrir. Mas vamos primeiro analisar esse sistema aqui. Vocês lembram da fórmula, né? Ó, use, certo? Falei que ela também vai ser utilizada no gerador. Né? Mesma fórmula é utilizada no gerador. Se a gente quiser descobrir a corrente elétrica que sai desse sistema aqui, ó, eu passo aqui, ó, vai, corre esse sistema todinho. Ou seja, pega os dois resistores. Esses resistores estão em série, tá bom? Então aqui, ó, a força eletromotriz 24 volts, ó. A resistência é 8, porque é resistência equivalente. O gerador está mandando energia para o sistema todo, tá bom? Igual a 8 vezes I. Pronto, ó. Aí 24 dividido por 8 vai ser 1000I. O I é igual a 3, né? Tá aí, ó. 3 amperes. Certo? Assim eu descubro a corrente do sistema. A equação característica do gerador é U igual a E menos R vezes I. Esse R aqui, ó, é o interno, certo? Esse R aí é o R do resistor, tá bom? Tem que ter muito cuidado nessa hora aí. Aí, vamos lá. Vou calcular aqui a voltagem para saber quanto é que ela vai dar. Essa voltagem vai ser 24, né? Menos R, ó, é o interno, que é 2, vezes I, que é 3, ó. Então, U é igual a 24 menos 6, U igual a 18 volts, ó. Como eu tinha falado para vocês, ó, o E vale 24 e o U vale 18, certo? Sempre o E é maior do que o U no gerador, tá bom?
Quisesse calcular a potência, aí a potência do gerador, potência utilizada, potência dissipada. Aí se ele disser potência dissipada no resistor externo, aí seria nessa aqui, ó, certo? E aí o resistor interno é esse outro aqui, tá bom? Se for questão de gráfico, galera, uma questão que ele vai te dar, por exemplo, o U, a voltagem aqui, e o I, que é a amperagem. Ele vai te dar sempre uma reta. O que é uma reta? É uma função em que tudo é constante. Então basta você pegar os pontos que você quer. Por exemplo, aqui é o ponto 1, 2 e 3. Aí tu vai ter o 1 e 1, o 2 e 2, o 3 e 3. E aí você pega esses valores. O 1 é igual a E menos R vezes I1. O 2 é igual a E menos R vezes I2. O 3 é igual a E menos R vezes I3. Por que, que o E e o Rzinho não muda? Porque é do gerador. E o gerador possui uma energia fixa. Tá bom? Isso vocês vão usar nos exercícios de casa. Tá bom, galera? Valeu!